Bom dia a todos. Hoje é dia 3 de setembro de 2020 e nós vamos então dar continuidade com nossas aulas de eletrônica analógica. Pessoal, agora a gente vai iniciar uma nova etapa na disciplina, tá? Agora a gente vai começar a falar sobre amplificadores operacionais, tá? O que são amplificadores operacionais, como que se utiliza, para que serve. Então, dando continuidade no que a gente já estudou na outra etapa aí de eletrônica, que foi diodos e transistores, a gente continua agora com amplificadores operacionais, certo? Vamos seguir então para a aula. Bom, então hoje nós vamos falar sobre amplificadores operacionais. Essa primeira aula é uma aula de introdução aos amplificadores operacionais, tá? Então a gente vai iniciar introduzindo o assunto e falando sobre como que esses amplificadores funcionam. Antes de mais nada, o que são amplificadores operacionais? Amplificadores operacionais são componentes que contêm vários estágios de amplificação dentro de um mesmo encapsulamento. E o estágio de entrada é conhecido como amplificador diferencial. Então, o que é um amplificador operacional? Ele, na verdade, é um CIzinho, tá? Assim como vocês já estudaram em eletrônica digital, aqueles CIs. Então, o amplificador operacional é um CIzinho, onde dentro dele a gente vai ter vários estágios de amplificação, conforme a gente já estudou na outra etapa de eletrônica, né? Vários estágios de amplificação. E o primeiro estágio é chamado de amplificador diferencial. Então, dentro desse encapsulamento, tem vários estágios de amplificação, dando um ganho muito grande, conforme a gente vai ver. Pessoal, só ilustrando aqui para vocês, aqui eu tenho um amplificador operacional, tá? É o mais famoso que a gente tem. Esse aqui é conhecido como 741. É o mais famoso, foi um dos primeiros a serem desenvolvidos, tá? É um CI com 8 terminais, tá? 4 de um lado e 4 do outro. 2 terminais é para alimentação. 2 terminais, conforme a gente vai ver, é para entrada, chamada de entrada diferencial. E um terminal é o terminal de saída, tá? Então esse aqui é um exemplo de um amplificador operacional. Nesse caso aqui é o 741, tá? Vamos voltar então lá para a apresentação. Bom, seguindo então a descrição sobre amplificadores operacionais, a gente tem aqui o símbolo do amplificador operacional. O símbolo é esse triângulo aqui, ó, certo? Ele vai ter o quê dentro desse triângulo que indica que é um amplificador operacional? Ele tem um terminal, então, que vai ser a saída, conforme eu mostrei no amplificadorzinho ali no 741. Vai ter 2 terminais de entrada, chamado de entrada 1 e entrada 2, tá? E 2 terminais de alimentação, tá? Então aqui a gente coloca o sinal para alimentar o circuito, VCC positivo e VCC negativo. Então, conforme a gente viu aqui, ó, tem 2 sinais de entrada, V1 e V2, sendo que V1 é a entrada chamada de entrada inversora e V2 é chamado de entrada não inversora, tá? Vout é o sinal de saída, então é um terminal de saída, e a gente tem 2 terminais, conforme acabei de falar, de alimentação. Como que funciona essa questão da alimentação? A alimentação alimentaria, por exemplo, com mais 12 e menos 12, então fica fixo. Mais 12 volts, menos 12 volts. E aqui eu colocaria meu sinal, digamos, um sinal, por exemplo, de voz, com o microfone, ou um sinal de uma guitarra, um sinal captado via onda eletromagnética, algum sinalzinho de entrada aqui. Então esse sinal ele aparece aqui, eu vou processar ele com o meu amplificador operacional, posso fazer várias coisas, dentre elas eu posso amplificar, posso retificar, posso filtrar, tá? E na saída eu vou ter algo referente ao circuito que eu montei. Então se eu amplifiquei, vai aparecer o sinal amplificado aqui na minha saída. Então o amplificador operacional ele tem sempre, no mínimo, 5 terminais, tá? Ah, professor, e aquele que você me mostrou tinha 8. Pois é, aquele ali tinha 8. O que acontece? Alguns terminais aí ficam sem utilização, ou tem outra utilização que a gente vai ver mais pra frente, tá? Mas tem, no mínimo, todo
amplificador operacional vai ter no mínimo 5 terminais. Bom, conforme eu comentei com vocês, o amplificador operacional ele tem então a etapa de entrada, um amplificador chamado de amplificador diferencial. Vamos ver o que é esse amplificador diferencial. O que eu coloquei aqui? Aqui eu coloquei então a alimentação positiva, alimentação negativa, exatamente conforme a gente acabou de ver aqui. Tem alimentação positiva e alimentação negativa. Então tudo que a gente está falando está desenhado aqui dentro, está acontecendo aqui dentro do circuito, né, dentro do componente, tá? Então tem alimentação positiva e negativa, eu tenho a entrada, nesse caso aqui eu coloquei só a entrada 1, tá? Pra gente ver como funciona, e uma saída, essa aqui na verdade é uma saída interna, que está lá dentro do componente, não é a saída já, o Vout, esse Vout aqui, ó, não é isso, tá? É uma saída interna aqui dentro, a gente já vai ver isso como funciona. O que a gente tem aqui? Se vocês observarem, pessoal, a gente tem então a alimentação, a entrada na base, do sinal na base, e a saída no coletor. Ou seja, esse circuito aqui, a gente já viu nas aulas anteriores de eletrônica, ele é conhecido como o amplificador emissor comum, tá? Ele é um emissor comum, só que eu tenho aqui aquela resistência RE. No emissor comum posso utilizar aquela resistência RE, né? Então tem aqui uma resistência RE. Ou seja, eu vou colocar meu sinal aqui, ele vai sair aqui de que maneira? Amplificado e defasado. Como que é feito esse cálculo da amplificação? Depende do RC, do RE' e vai depender também do RE, tá? A gente não vai ver como que é feito esse cálculo da amplificação, porque a gente já viu em emissor comum, tá? Mas só sabendo então que tem o sinal aqui na entrada e ele vai sair defasado de 180 graus, em contrafase, invertido com relação à entrada. Bom, e o que é o amplificador diferencial então? O amplificador diferencial é uma associação de duas entradas, V1 e V2, Vin1 e Vin2, sendo que aqui eu tenho o meu sinal que eu estou chamando de entrada inversora e aqui o meu sinal que eu estou chamando de entrada não inversora. O que vai acontecer? Esse sinal que eu aplico aqui, ele aparece aqui em contrafase, então se aqui tiver dessa maneira, ele vai aparecer aqui assim. E se eu tiver um sinal diferente aqui, por exemplo assim, menorzinho, ele vai aparecer aqui também em contrafase, um pouquinho menor, relativo a essa amplificação aqui. A minha saída do amplificador diferencial, tá, não é do amp-op, do amplificador diferencial, que é a primeira etapa, ela vai ser a tensão obtida daqui a aqui, ó, tá? Então, ou seja, a minha saída, essa saída aqui do amplificador diferencial, é a diferença entre o Vout 2 e o Vout 1, tá? É a subtração entre um sinal e outro. Verificando que aqui é uma entrada inversora e aqui ele vai sair com polaridade positiva. Aqui é não inversora, vai sair com polaridade negativa, porque ele inverte a fase. Se vocês lembrarem lá de amplificador emissor comum, ele inverte a fase de saída. Então o que vai me interessar agora é o quê? É essa diferença aqui. E é isso que ele faz, é isso que ele trabalha. Ele trabalha com diferença, tá? Do sinal amplificado Vout 2 e Vout 1. E esse sinal diferencial, conforme a gente vai ver depois, ele vai passar por outras etapas. Mas a primeira etapa, então, é isso aqui, um amplificador diferencial, tá? O que acontece, então? Então, o meu Vout vai ser quem? Vai ser o Vout 1 menos o Vout 2, tá aqui. O meu Vin, eu estou chamando de Vin, uma tensão de entrada genérica, né? Seria o quê? A diferença das entradas. Então, seria o Vin 2 menos o Vin 1, tá? Então tá aqui, que eu estou chamando de Vin, que é a diferença das entradas. E daí eu vou ter o que é chamado de ganho diferencial. O que é o ganho diferencial? É o quanto eu coloco nas entradas vai ser amplificado na minha saída. As minhas entradas, então, é a diferença entre as entradas, o quanto vai ser amplificado na diferença entre as saídas. Então o ganho diferencial, que está aqui, vai ser o Vout, esse Vout aqui, tá? O Vout diferencial dividido pelo Vin diferencial, que é a diferença desses dois aqui, tá? E com isso a gente consegue definir, então, que o Vout, tá? Ele pode ser calculado como o Vout
dessa etapa aqui, não o Vout do Amp-Op todo, tá? O Vout dessa etapa aqui vai ser calculado como o ganho diferencial vezes a diferença entre as entradas. Tá aqui, ó. O ganho diferencial vezes a diferença entre as entradas. Então, Vout vai ser o AD, que é esse ganho diferencial, que ele depende do beta do transistor, depende do RC, do RC, do RE', tá? Conforme a gente já estudou em amplificador emissor comum, né? Vezes a diferença das entradas. Com isso, eu consigo obter, então, o quê? Um sinal aqui, que é exatamente o que eu quero, que é um sinal amplificado, tá aqui, e é um sinal que calcula a diferença das entradas, tá aqui. Por isso que ele é chamado, essa etapa é chamada de amplificador diferencial. Ele amplifica a diferença das entradas. Então esse é o meu Vout desta etapa aqui do amplificador diferencial. Bom, e como que a gente faz para analisar esse circuito aqui, então, que é o amplificador diferencial? Vamos considerar, então, que a gente tem dois transistores aqui, ó, dentro deste encapsulamento, né, conforme eu já mostrei para vocês. Dentro deste encapsulamento aqui, tá? Eu tenho o quê? Dois transistores que vão ser idênticos, que vão ser exatamente iguais. A gente consegue fazer isso quando a gente faz uma montagem dentro de um CI, tá? Dentro de um circuito integrado. A gente consegue colocar transistores com características muito parecidas. Fazer essa montagem aqui com componentes discretos, ou seja, colocar lá no protoboard os transistores ali no protoboard, é muito difícil conseguir essa característica exatamente igual. Então, normalmente os amplificadores operacionais que têm um amplificador diferencial, eles são montados dentro de encapsulamento exatamente buscando essa característica aqui de transistores idênticos, tá? Bom, obtendo então transistores idênticos, o que vai acontecer? Se V1 for exatamente igual a V2, Vin1 for exatamente igual a Vi2, e os transistores tiver os VBEs aqui, ó, exatamente iguais, o que vai acontecer? O IB1 vai ser igual ao IB2. IB1 igual a IB2. Se o IB1 for igual a IB2 e os transistores forem exatamente iguais, o que a gente vai ter? IC1 igual a IC2. Tá aqui, IC1 igual a IC2. E, consequentemente, essa tensão sendo igual a essa, a gente vai ter o quê? Essa tensão sendo igual a essa. Tá aqui, Vout1 igual a Vout2. Ou seja, se essas duas tensões forem iguais, a diferença entre elas vai ser o quê? Vai ser zero, porque as tensões são iguais. Digamos que eu ponho aqui 3 volts, 3 volts, ele amplifica duas vezes. Então aqui vai ser 6 volts, 6 volts. A hora que eu pego a diferença, que é o que me importa, que é o que me interessa, ela vai ser zero, tá? Então essa é a função do amplificador diferencial, tá? Quando tenho dois sinais iguais, o sinal de saída é zero. Se os sinais forem diferentes, aqui um pouco mais alto e aqui um pouco mais baixo, eu vou ter o quê? Vou ter sinais diferentes aqui e aqui, aí eu começo a ter um sinal de saída, tá? Bom, continuando. Essa corrente aqui, ó, IRE, é uma corrente constante, tá? Essa corrente ela é constante e aqui eu estou representando ela como uma resistência, mas na maioria dos amp-ops a gente tem aqui uma fonte de corrente, exatamente para que ela seja constante. Então ela está representada aqui em forma de resistência, mas lembrem-se que normalmente é utilizado uma fonte de corrente. Bom, isso aqui sendo constante, o que acontece? Vejam só então. Se o Vin1 subir, tá? Digamos que eu tenho aqui 3 volts e 3 volts. Conforme a gente acabou de falar, meu Vout vai ser zero, tá? Agora digamos que o meu Vin1 sobe levemente. Se o meu Vin1 subir, o que vai acontecer? O IB1 vai subir. A corrente aqui sobe um pouco. IB1 subindo, o beta sendo igual, né? Sendo constante, o IC1 vai subir. Então tá aqui, o IC1 vai subir. O IC1 subindo, o que acontece com o Vout1? Ele vai descer. Por que ele vai descer? Porque ele está em contrafase, ele está com fase invertida, lembra do emissor comum, tá? Então meu Vout1 desce. Beleza.
essa corrente subindo, IC1 subindo, tá? E o I de RE sendo constante, essa corrente aqui sendo constante, o que vai acontecer? Se isso aqui sobe, pessoal, e isso é constante, isso aqui tem necessariamente que descer, tá? Então, o IC2 tem que diminuir, tá? Quando o IC1 sobe, porque o IRE é constante. Se o IC2 desce, então, né? Ele vai descer enquanto esse aqui sobe, tá? O que vai acontecer com o meu Vout2? Meu Vout2 vai subir, tá? Então essa tensão aqui, ela desce, o Vout1 desce e o Vout2 sobe, tá? É isso que vai ter como consequência quando eu tenho uma tensão que sobe um pouquinho aqui no Vin1. Aqui vai descer um pouco, aqui vai subir um pouco e vai gerar uma diferença daqui para cá, tá? Não é mais zero a diferença agora, tá? Agora eu vou ter uma diferença daqui para cá e o meu Vout vai ser um valor diferente de zero, tá? Da mesma maneira, se eu tiver, digamos aqui, novamente, se eu tenho 3 volts aqui, estou chutando 3 volts, tá? E o Vin2 sobe, se isso aqui sobe, consequentemente essa corrente aqui sobe, tá aqui. O IC2 sobe, essa corrente aqui vai aumentar, tá? E consequentemente o Vout2 vai diminuir. Então essa tensão aqui vai diminuir. Para manter o IRE constante, essa corrente aqui constante, o que eu vou ter então? Eu vou ter que essa corrente, o IC1, tem necessariamente que descer, tem que diminuir, e, consequentemente, o Vout1 vai subir. Ou seja, subindo levemente o Vin2, eu vou ter uma diferença aqui no Vout, tá? Onde esse terminal desce, esse sobe, então essa diferença vai ser proeminente, né? E eu vou conseguir obter, então, um sinal diferente de zero aqui na minha saída. Tranquilo, pessoal? Esse seria o funcionamento do amplificador diferencial, que é o primeiro estágio dos amplificadores operacionais. Bom, aqui, pessoal, dando continuidade, então, agora nós vamos começar a falar do amplificador operacional propriamente dito, tá? Então, o amplificador operacional, tá? Conforme eu já falei para vocês, ele é representado por esse triângulo aqui, onde eu tenho a minha saída, uma entrada não inversora e uma entrada inversora, tá? Dentro dele, o que tem? Tem um primeiro estágio que eu acabei de falar para vocês, que é o amplificador diferencial. O que ele faz? Ele faz a diferença entre as duas entradas, tá? Aí, esse amplificador diferencial, o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar esse sinal da diferença para outros estágios em cascata de amplificação. Então vão ter vários estágios de amplificação aqui, amplificadores de tensão. Pessoal, se é amplificador de tensão, então é um amplificador que tipo? Normalmente vai ser um emissor comum, para dar ganho de tensão, né? Então são amplificadores emissor comum, vários estágios de amplificador emissor comum em cascata, dando um ganho de tensão, e no fim, normalmente tem um coletor comum ou seguidor de emissor. É a mesma coisa, só muda o nome, só podemos falar de nome diferente, né? Mas é o mesmo amplificador. Coletor comum ou seguidor de emissor. O que é o coletor comum ou seguidor de emissor? É um circuito que vai fornecer corrente na saída, tá? Então é isso que a gente tem. Diferença, vários estágios de cascata dando um ganho muito alto. Normalmente esse cara aqui tem um ganho enorme de alto, tá? Conforme a gente vai ver. E depois um estágio para fornecer corrente. Então ele fornece o sinal amplificado e fornece corrente, tá? Assim, a minha tensão de saída vai ser o que então? Vai ser esse VO aqui, que a gente já viu. Esse VO aqui que é o ganho diferencial vezes Vin2. Nossa senhora, terrível essa letra, hein? Menos Vin1. Né? A gente acabou de ver no slide anterior. Essa tensão aqui, ó, depois do
amplificador diferencial. Como eu tenho vários estágios em cascata, isso aqui agora, ó, vai ser multiplicado por vários outros ganhos. Então, o que eu vou ter? No final, então, eu vou ter aqui no meu Vout, no amplificador operacional, vou ter a diferença, continuo tendo a diferença das entradas, mas agora multiplicado não só pelo ganho diferencial, multiplicado pelo ganho de todo o circuito. O que é o ganho de todo o circuito? É o ganho diferencial vezes todos os estágios de amplificação. Isso aqui vai dar um ganho enorme, que é chamado de, a gente vai chamar de AV0. Então o ganho de todo o circuito, tá, vai ser o quê? Vai ser chamado de AV0, que é chamado um ganho total do amplificador operacional em malha aberta. Depois a gente vai ver o que significa malha aberta, tá? Mas só então, colocando para vocês, o AV0 é um ganho muito, muito, muito alto. E normalmente a gente trabalha com ele, em termos ideais, com ele tendendo a infinito, tá? Por que tendendo a infinito? Porque é um ganho muito, muito, muito alto. Então, se eu coloco, por exemplo, 1 volt aqui, sairia infinitos volts na saída, tá? A gente vai ver como isso procede depois com calma. Mas só para entender, tá? Sendo um ganho muito alto, então seria infinito, tá? Então esse ganho aqui, que é chamado de ganho em malha aberta, ele tende a infinito e o ideal é que ele seja muito grande, porque ele tem vários estágios de amplificação em cascata. Bom, aqui, só para representar para vocês o que tem dentro desse carinha aqui, ó, dentro do amplificador operacional. Esse aqui é o 741, conforme eu falei para vocês, é um dos mais conhecidos, porque foi um dos primeiros amplificadores operacionais razoáveis, né, que foram montados, tá? Se bem que hoje em dia ele é o piorzinho, né? Mas ele é o primeiro amplificador operacional que funcionou corretamente. Esse circuito aqui é tudo que tem dentro dele. Então, olhem só, a gente tem aqui, ó, amplificador diferencial. Ele está montado com os transistores aqui, e aqui a gente tem a fonte de corrente, que eu falei, em vez de utilizar o RE, a gente utiliza uma fonte de corrente, que é essa etapa aqui, tá? Ele está funcionando como fonte de corrente, ao invés de usar o RE. Aí ele vai pegar a saída da diferença, que é lá no coletor, tá lembrado? Ele está montado invertido, tá? Representado aqui de ponta cabeça, tá? Pega lá no coletor e vai para outras etapas aqui, ó, de ganho, com emissor comum, tá? Com amplificador emissor comum. Pego a saída no coletor, depois dessas etapas de emissor comum, e venho aqui, ó, para uma etapa chamada de coletor comum ou seguidor de emissor. A saída sai no emissor para dar corrente, né? Para fornecer corrente, tá? Isso aqui é só para exemplificar tudo que tem dentro desse encapsulamentozinho aqui. Bom, agora, pessoal, no restante dessa aula, a gente vai ver como que funcionam, tá? Quais são os parâmetros de um amplificador operacional. Dentro dele tem vários parâmetros que a gente vai precisar estudar nas próximas aulas, tá? Mas vamos ver quais são esses parâmetros, o que a gente tem que estudar e saber sobre os amplificadores operacionais. O primeiro parâmetro é chamado de tensão de offset. O que é a tensão de offset? Tensão de offset é uma tensão indesejada, então lembre-se que se tiver tensão de offset é ruim, tá? É ruim, não é bom. O ideal é que seja o menor possível, tá? O que acontece? No caso ideal, se a gente pegar um amplificador operacional, no caso ideal, se a gente tiver VBE1 igual a VBE2, aqueles dois transistores da entrada lá do amplificador diferencial, o que vai acontecer? Se o VIN1 for igual ao VIN2, a gente já acabou de ver que o Vout vai ser 0. Tranquilo, tá? Isso no caso ideal. Só que o que acontece é que no caso prático, tá, pode ter uma leve diferençazinha entre o VBE1 e o VBE2, aqueles dois transistores na entrada do amplificador diferencial. Se tiver uma diferença, mesmo que muito pequenininha, entre eles, o que vai acontecer? Como o AV0 é muito grande, ou seja, o ganho em malha aberta é muito grande, ele tende a infinito, tá? Mesmo sendo muito leve essa diferença, pode gerar, então, uma tensão de saída. Então, uma tensão que não vai ser 0, vai ser diferente de 0, mesmo com VIN1 igual a VIN2. Eu estou falando agora casos reais, a situação real.
A situação ideal é V in 1 igual V in 2, Vout 0. Tá? Quando a gente monta um circuito com um amplificador operacional, e principalmente amplificadores operacionais de baixa qualidade, como o 741, tá? Que é um dos que tem qualidade mais baixa, tá? Mesmo quando eu coloco tensão igual em V1 e V in 2, pode ser que saia então uma tensão de saída. Essa tensão de saída indesejada, tá? Que não era para acontecer, ela é chamada de offset, tensão de offset. E essa tensão ela é dada no datasheet, ela é um parâmetro do amp-op, tá? Então, amp-ops bons têm tensão de offset baixa. Amp-ops ruins têm tensão de offset alta. O que isso quer dizer? Quer dizer que amp-ops ruins, mesmo colocando tensão V in 1 igual V in 2, vai acabar gerando uma tensãozinha pequena na saída, que era para ser 0. Essa tensão normalmente é da ordem de milivolts, tá? E a gente vai chamar, para efeito de cálculos, tá? A tensão de offset de entrada, o V in offset, tá? Vai ser um outro parâmetro, e esse V in offset, ele na verdade ele é obtido entre a diferença do VBE1 com o VBE2, que idealmente era para ser 0. Era para ser 0,7, né? O ideal, a gente sabe, é 0,7, e aqui 0,7, né? A gente já fez os cálculos, considerando que a situação ideal é 0,7, mas digamos que é 0,70001, 0,70005. Aí, com um AV0 muito grande, um ganho em malha aberta muito grande, eu posso gerar uma tensão de saída quando eu faço a montagem. Então, para o caso real, esse é um parâmetro do amp-op, tá? Tensão de offset, que é a tensão indesejada. Importante lembrar isso. Tranquilo? Bom, outro parâmetro dos amp-ops é a impedância de entrada e saída. Aqui eu desenhei a resistência de entrada, tá? Seria a impedância referente ao que ele puxaria de corrente, né? Entre os terminais de entrada, V in 1 e V in 2, tá? Então tem aqui a resistência, a gente vai chamar de resistência de entrada, Rin. E eu tenho a impedância de saída, que eu estou chamando de Rout, tá? Que é a minha resistência de saída do amp-op. O ideal é que a gente tenha o quê? Conforme a gente já viu lá em amplificadores, quando a gente faz montagem de amplificador em cascata, né? O ideal é que essa resistência aqui, ó, seja o quê? Seja o maior possível, porque se eu tiver aqui uma resistência e aqui uma fonte, lembrem-se disso, né? Equivalente de Thevenin, se eu tiver aqui uma resistência de fonte e aqui uma fonte, VF, se isso aqui for, essa resistência for o maior possível, o que eu vou ter? Essa minha tensão aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser praticamente igual a VF, porque isso aqui seria pequeno e desprezível. Só que quanto que tem que ser para ser maior possível? O maior possível, ideal é que seja, então, infinito, tá? Então, se a resistência de entrada for muito alta, ou seja, tender a infinito, a gente vai ter a tensão aqui, ó, Vin, tá? A diferença entre Vin 1 e Vin 2 igual à tensão da fonte, que está alimentando meu circuito quando ele tem uma resistência de fonte, certo? Analogamente, a resistência de saída, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser zero, ou tem que ser muito pequena, né? Porque se eu tiver aqui uma resistência de carga, eu quero enviar para minha carga, né, para o Vout aqui, toda a minha tensão que está aqui, ó, que é o AV0 vezes Vin, tá? Sem que tenha perdas aqui. Então o Rout, o ideal do Rout, conforme a gente já viu em circuitos amplificadores, é que o Rout seja o menor possível. E o ideal para que isso aconteça, então, é que o Rout seja igual a zero, tá? O caso ideal é que seja zero, o menor possível, tá? No caso real, a gente não consegue isso aqui igual a infinito e não consegue isso aqui igual a zero, tá? Mas normalmente a gente tem, então, o Rin, a impedância de entrada aqui do amp-op, maior que mega ohms, tá? São valores bem altos. E a gente tem valor de Rout menor que 100 ohms, em torno aí de 100 ohms para menos, tá? Aproximadamente 100 ohms para menos. Para amp-ops bons, a gente vai encontrar Rin
maior ainda, tá? Da ordem de tera-ohms. Tera-ohms é o quê? 10 elevado a 12, tá? Tá depois do giga, tá? E para amp-ops de potência, que são amp-ops que fornecem bastante corrente, a gente vai ter o R-out da ordem da unidade de ohms. 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms, 8 ohms, 16 ohms, por aí. Tá? Da ordem de unidades de ohms. Tranquilo, pessoal? Esse também é um dado informado no datasheet. Tanto, conforme eu acabei de comentar antes, a tensão de offset quanto a impedância de entrada e saída são dados construtivos. Isso é informado no datasheet do componente. Além desses parâmetros, a gente tem também o que é chamado de corrente de bias. O que é a corrente de bias? É a corrente de entrada do amp-op. Tá? Essa corrente aqui, ó, IB1 e IB2. Tá? A corrente de bias, é chamada de IB, ela é calculada como? É calculada pela média de IB1 com IB2. Tá? Então, dependendo dos valores que eu tiver de IB1 e IB2, eu obtenho um valor de bias. Lembrando que, se o Rin, o ideal é que ele seja infinito, isso aqui acontecendo, o que aconteceria com IB1 e IB2, pessoal? IB1 e IB2 seria zero, porque se isso aqui é infinito, isso aqui é um aberto, então IB1 e IB2 seria zero. O valor ideal é esse. Novamente, os componentes, né, em seu datasheet informam o valor real da corrente de bias, que não vai ser zero, zero é o caso ideal, tá? Mas o caso real vai ser o quê? Uma corrente muito pequena. Essa corrente muito pequena de bias, ela é dada em nanoamperes, tá? Então é uma corrente muito pequenininha. Isso também é dado no datasheet. E para amp-ops bons, isso aqui é menor ainda, é na ordem de picoamperes, 10 a menos 12 amperes, tá? Normalmente a gente, quando vai trabalhar, a gente até vai verificar isso. A gente acaba considerando essa corrente desprezível, porque ela é muito pequena, para efeito de cálculos. Mas é importante saber que o amp-op puxa uma corrente, mesmo que pequenininha, ele vai puxar uma corrente. Para efeito de cálculos, a gente acaba considerando o caso ideal. Bom, outra informação que a gente vai precisar verificar é a representação do ganho, que normalmente é feita em decibéis. Então, antes de eu falar da representação do ganho, eu vou falar para vocês o que é um decibel. Tá? Um decibel é um décimo do bel. Assim como um decímetro é um décimo do metro, né? Um centímetro é um centésimo do metro, né? Um milímetro é um milésimo do metro, um decibel é um décimo do bel. E o que é o bel? O bel é uma unidade de medida, tá? Que o Graham-Bell, na época que ele estava inventando ali o telefone, ele precisava relacionar quanto que ele jogava de entrada e quanto que tinha de saída. Então, o bel é uma unidade que relaciona ganho. Sinal de entrada com sinal de saída. Então, ele vai relacionar ganho, tá? E o decibel é um décimo do bel. Então, vejam bem, se o bel ele relaciona ganho e o decibel é um décimo do bel, então o decibel vai ser um décimo de uma relação de ganho, tá? O que o decibel o que o bel faz e o decibel faz? É uma escala que trabalha com valores logarítmicos, tá? É uma escala logarítmica. Sendo uma escala logarítmica, a gente consegue, utilizando o decibel, trabalhar com uma faixa muito grande de valores, tá? Bom, como que funciona então? O ganho, que a gente já viu, é uma relação entre saída e entrada, tá? Então tá aqui, ó, o ganho é Vout sobre Vin, e o decibel, a representação em bel, tá? Ela relaciona a potência de saída com a potência de entrada. Então tá aqui, ó, potência de saída com a potência de entrada. Como é uma escala logarítmica, né? Então o bel seria isso aqui, ó. Isso aqui é um bel, tá? Aqui seria uma forma de calcular o bel. É o log da potência de saída sobre a potência de entrada. Como a gente está trabalhando com decibéis e não com béis, então tem esse 10 aqui na frente fazendo a multiplicação. Então o ganho em decibel seria 10 vezes o log da potência de saída sobre a potência de entrada. Só que aqui em eletrônica, normalmente a gente vai trabalhar com tensão e não com potência. A relação entre potência
e tensão, ela é quadrática. A gente conhece essa fórmula aqui, né? Potência igual V ao quadrado sobre R. Então, se ela é quadrática, a hora que eu substituo aqui, ó, V out e V in, eu teria V out ao quadrado e V in ao quadrado, tá? A hora que eu coloco V out ao quadrado, V in ao quadrado, eu poderia colocar o quadrado para fora, ficaria aqui, e trabalhando aqui com logarítmico, ao invés de eu manter esse quadrado aqui do lado de fora, o que eu faço? Eu desço ele para cá, multiplicado com esse 10, né? Gerando então esse valor de 20. Então a fórmula do decibel utilizando tensões de entrada e de saída é essa aqui, ó. E é essa que a gente vai utilizar em todo o restante do curso. Tá? A gente vai trabalhar com tensão, vai trabalhar com decibel, tá? Então é essa fórmula aqui, ó. Então o ganho em decibéis, tá, vai ser igual a 20 vezes o log do V out sobre o V in, tensão de entrada sobre a tensão de saída. Pessoal, eu coloquei aqui uma tabelinha com os ganhos lineares, seriam esse ganho aqui, e quanto que geraria o ganho em decibel, só para vocês verem a diferença, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um ganho linear igual a 1, meu valor em decibel é 0. Usando essa fórmula aqui, né? Ganho aqui seria 1, isso aqui seria igual a 1. Log de 1 vai dar 0, então ganho em decibel é 0. Se eu tiver um ganho igual a 10, tá? Então log de 10 vai dar o quê? Vai dar 1 vezes 20, tá aqui, 20. Tá? Se eu tiver um ganho aqui igual a 100 vezes, então, log de 100 vai dar 2, 2 vezes 20, tá aqui, 40. E assim sucessivamente. Observem que aqui, ó, ele vai multiplicando por 10, tá? Ele vai multiplicando por 10 e aqui ele vai somando 20. Então aqui é uma multiplicação, ele aumenta muito mais, tá, na escala linear. E aqui é uma escala onde eu vou somando e não multiplicando. Então é uma escala onde eu consigo representar pequenos e grandes valores dentro do eixo, tá? Bom, uma maneira da gente verificar, fazer esse cálculo aqui, rapidamente, se for da ordem de 10, né, se for multiplicado por 10, o que é? É a gente considerar aqui que o ganho linear é 10 elevado a n, então obtenho o valor do n, e o ganho em dB seria o quê? 20 vezes esse n. Então, olhem só, 10 elevado a n, quanto que seria o n para dar 1? O n teria que ser 0. Então, 20 vezes 0, 0. 10 elevado a n, quanto que teria que ser o n para dar 10? O n teria que ser 1. Então, 20 vezes 1, está aqui, 20. É uma outra maneira de fazer o cálculo rapidamente quando a gente tiver só com valores múltiplos de 10. Tá? E aqui, só para representar o ganho. Normalmente o ganho de um amp-op ele é muito alto, tá? Só para ter ideia, o 741, o ganho dele é da ordem de 100 mil vezes, tá aqui. 100 mil vezes, normalmente a gente não vai trabalhar com ganho linear, a gente vai trabalhar com ganho em dB. Então, convertendo 100 mil vezes em dB, a gente chega que ele tem então um ganho de 100 dB, tá? Então, o 741 ele tem um ganho muito alto. Outros amp-op têm ganhos maiores ainda, tá? Mas tem um ganho muito alto, por isso que a gente diz que tende a infinito, que é um ganho de 100 dB, da ordem de 100 dB. Bom, agora que a gente já viu como funciona essa escala de dB, tá? Vamos então verificar a resposta em frequência do amp-op. Essa resposta em frequência é dada pela sigla BW. BW, tá? É a sigla para bandwidth. Tá aqui, ó. Bandwidth, se a gente traduzir, seria largura de banda. Tá? O que acontece? Idealmente, nós gostaríamos que o amp-op ele respondesse da mesma maneira para todas as frequências. Ou seja, se ele tem um ganho em malha aberta de 100 dB, que ele respondesse em 100 dB para todas as frequências. Isso seria o ideal. Mas não é o que acontece. O que acontece dentro do amp-op, ele acaba tendo efeito capacitivo ali dentro e funcionando como um filtro. Tá? Um filtro de primeira ordem. Então ele acaba atenuando a amplificação dele conforme a frequência aumenta. Tá? Então no caso real, o que a gente vai ter? A gente vai ter queda do ganho conforme a frequência aumenta. É exatamente o que está aqui. Ó. Em torno aqui de 100, está um pouquinho acima de 100, né? Perto de 105.
para esse gráfico, tá? Perto de 105 dB. O amp-op ele responde bem até aqui perto de 3 Hz, tá? Depois ele começa a cair. Depois ele, conforme a frequência aumenta, ele vai começando a cair. Então aqui, ó, ele vai ter um valor de 100 dB aqui perto de, aqui é 7, perto de 7 Hz, e vai caindo, tá? Vai ter um valor, se eu utilizar um sinal de entrada com uma frequência muito alta, ou seja, utilizar um sinal de entrada em torno de 1 MHz, frequência muito alta, o meu amp-op deixa de dar um ganho que seria em torno de 100 e poucos dBs, para dar um ganho em torno de 0 dB, ou seja, um ganho de nada. Tudo que tem na entrada é exatamente igual na saída, tá? E assim, ele deixa de apresentar o que a gente gostaria, que é o ganho em malha aberta, igual a infinito, tá? Um ganho em malha aberta muito alto. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que os amp-ops, eles têm uma limitação na frequência de trabalho. Se o sinal for de entrada tiver uma frequência muito alta, e eu projetar ele para trabalhar com um ganho, por exemplo, de 50 dB, né, de 50, de 100 dB, pode ser que se esse sinal for muito alto, se o sinal aqui for muito alto, ele não responda de acordo com o que eu gostaria. Então, essa é uma característica que tem que ser verificada no datasheet. Qual que é a resposta em frequência do amp-op, tá? Como que funciona esse gráfico aqui do amp-op. Para qual frequência, digamos que eu vou trabalhar com 1 kHz, então eu sei que ele consegue responder até perto aqui, ó, de 60 dB. Se eu vou trabalhar com 100 Hz, eu sei que ele consegue responder até perto aqui de 80 dB. Tá? Se eu vou trabalhar com 10K, até perto de 40 dB. Então, essa é uma característica que tem que ser verificada no datasheet, a resposta em frequência. E normalmente ela é dada na maneira de um gráfico, tá? Bom, chegando perto do final já da aula, um outro parâmetro que a gente tem é chamado de slew rate. Tá? Slew rate é a taxa de inclinação. O que slew rate faz? Ele indica a máxima taxa de variação de tensão aqui, tá? Por unidade de tempo, tá? Aqui. Então, o que indica o slew rate? Se eu tiver uma entrada quadradinha aqui, ó, no meu amp-op, eu gostaria que a minha saída fosse o quê? Exatamente um sinal quadradinho e amplificado, tá? Exatamente isso. Só que, dependendo do amp-op, né, exatamente como eu comentei com vocês, tem a característica construtiva dele, tem efeitos capacitivos ali dentro, dependendo do amp-op, ele não vai conseguir entregar na saída essa variação abrupta de uma onda quadrada, tá? E o que acontece? Então ele tem um efeito de carga e descarga de um capacitor, que seria isso e isso. Isso e isso, que é o que está representado aqui embaixo, tá? Aqui está exagerado, é claro, né? Isso aqui é para um sinal indicando aqui uma variação muito rápida, tá? Mas se a gente trabalhar com sinais com variações mais lentas, é claro que essa inclinação aqui ela acaba sendo desprezível, e é o que a gente pretende. Trabalhar com um sinalzinho assim, ó, onde essa variação aqui seja praticamente desprezível, seja pequena, tá? Mas aqui, só para exemplificar, eu estou colocando então uma variação grande, né, um sinal com uma variação rápida aqui, para que ele seja representado, tá? O slew rate, então, ele relaciona a variação de tensão pela variação no tempo, essa inclinação aqui, ó, tá? Esse sinal aqui, que seria o ideal que fosse quadrado, né? Então a variação de tensão pela variação no tempo, essa inclinação aqui indica o slew rate, tá? Amp-ops bons vão ter slew rate alto. O que isso quer dizer? Que para uma mesma faixa de tempo, ele consegue variar muito a tensão. Amp-ops ruins vão ter slew rate baixo. O que quer dizer? Para uma mesma faixa de tempo, ele tem a capacidade de subir pouco aqui na tensão, tá? E daí, dentro dessa faixa de tempo, né? Eu falei dentro dessa faixa de tempo aqui, ó. Então, amp-ops bons conseguiriam subir muito a tensão, e amp-ops bons conseguem subir pouca tensão dentro desse intervalo de tempo, tá?
Isso vai indicar exatamente a inclinação, né? Se ele sobe muito a tensão e pouco a tensão, vai indicar exatamente a inclinação do slew rate, que é a taxa de inclinação. Tá? O 741, conforme a gente vem conversando, o slew rate dele é 0,5. Tá? E o que isso quer dizer? Que em 1 microsegundo, ele tem a capacidade de subir até 0,5 volts. Tá? Amp-ops melhores, como o TL071, que é um amp-op para áudio, um amplificador operacional para áudio, ele já tem um slew rate de 13, tá? Então quer dizer, em 1 milissegundo, ele consegue subir 13 volts. E este outro amp-op aqui, que é um amp-op com característica melhor de slew rate, que é o LM318, ele já conseguiria subir 70 volts, tá? Então o slew rate ele está relacionando essa inclinação aqui, que o ideal é que ela fosse reta, ou seja, fosse infinito. Mas é um dado do componente, né, fornecido no datasheet, e dependendo do amp-op ele pode ter slew rate melhor ou pior. E finalmente o último parâmetro é a corrente de curto-circuito do amp-op, tá? O que a gente tem? O amp-op, então, ele tem um limite da corrente máxima que ele fornece lá na sua saída, aqui na sua saída, tá? Para o 741, essa corrente máxima que ele pode fornecer é de 25 mA. Para outros amp-ops, isso já pode ir mudando. Só para ter uma ideia, para o TL071, a corrente é de 40 mA, ou seja, o TL071 já é um componente melhor. Bom, aí vocês vão me perguntar, se o TL071 é melhor que o 741, por que a gente não usa só o TL071 e joga o 741 no lixo? Por dois motivos. O primeiro é, o 741 é mais barato. Tá? É o amp-op mais barato que existe, então ele ainda existe por conta disso. Tá? E por outro motivo, o 741, exatamente pelo fato dele ter várias características, dessas características que a gente conversou até agora, que são características consideradas reais, né, que estão longe do ideal, né? O 741, como ele tem essas características, ele é ótimo para quê? Para aula. Ele é ótimo para a gente trabalhar com ele na aula para conseguir medir essas características. Se a gente pegasse um amp-op muito bom, ia ser difícil medir corrente de bias, ia ser difícil medir tensão de offset, ia ser difícil medir a questão da largura de banda, bandwidth, né, o BW, tá? Ia ser difícil medir o slew rate. Então, para a questão didática, ele é excelente, tá? Então, por isso que existem amp-ops aí de vários custos, né, melhores e piores, tá? E cada um com a sua característica. E nas aulas práticas, conforme a gente vai ver depois nas aulas práticas, tá? A gente vai utilizar bastante o 741 exatamente porque ele tem essas características que a gente consegue medir. Como ele é um dos primeiros componentes que foi construído, as melhorias foram colocadas em outros componentes, né? E não nele, e daí a gente consegue medir essas características nele. Bom, e para finalizar então a aula, agora falar um pouco sobre os modos de operação do amp-op. Existem 3 modos de operação, que são esses aqui, ó. Sem realimentação, com realimentação positiva e com realimentação negativa, tá? Vamos ver rapidamente como é que funciona e depois o restante do curso todo a gente vai estudar cada uma delas com calma. Agora é só uma introdução para ver quais são os modos de operação que a gente pode ter com o amp-op, tá? Então, sem realimentação, a montagem é essa aqui, ó. Eu tenho simplesmente as 2 entradas e as 2 saídas. Sem realimentação. Realimentação seria o quê? Pegar a saída e colocar na entrada novamente, ou por aqui, ou por aqui. Ou seja, eu estou trabalhando em malha aberta, chamado de malha aberta, porque eu não estou pegando a minha saída e jogando novamente na entrada, tá? Em malha aberta, o que eu vou ter? O meu Vout, conforme a gente já viu, vai ser igual a diferença das entradas vezes o ganho, que é o ganho em malha aberta, que é um ganho que tende a infinito. Pessoal, se ele tende a infinito, o que vai acontecer com a minha saída? Minha saída vai ser muito alta. É óbvio que essa saída não vai ser infinitos volts. Ela vai depender de quanto que eu estou alimentando aqui. Se eu estiver alimentando, por exemplo, com 12 volts, mais 12 e menos 12,
Meu limite da minha saída vai ser o quê? Seria 12 volts. Não tem como eu ter aqui 1000 volts, né? Infinitos volts na saída, aqui na saída, tá? Então a gente diz que o ganho é infinito, mas a saída satura. Ela satura em quê? No máximo que eu estou alimentando, tá? Então é considerado uma utilização não linear, tá? A saída ela não é proporcional à entrada, ela vai saturar, tá? Essa montagem é utilizada muito em circuitos comparadores. A gente vai estudar comparadores mais para frente na disciplina. Realimentação positiva. Como é que funciona então a realimentação positiva? Eu vou pegar meu sinal de saída e aplicar na minha entrada que tem característica positiva, que é a entrada não inversora. Essa realimentação aqui é feita através de uma resistência e o valor dessa resistência aqui, ele define exatamente se eu vou realimentar mais ou menos, tá? O que acontece a operação com realimentação positiva? É uma operação em malha fechada, mas é uma operação onde eu estou tendo realimentação positiva. O que é realimentação positiva? Vejam bem, eu coloco um sinal na minha entrada, na minha saída sobe um pouquinho. Eu vou pegar esse um pouquinho, jogo na entrada de novo, minha saída sobe um pouquinho de novo. Vou colocar na entrada de novo, sobe um pouquinho. E assim sucessivamente. O que vai acontecer? Isso gera instabilidade. Essa instabilidade, ela vai levar normalmente para saturação também, tá? Mas isso gera instabilidade. E normalmente a gente utiliza a realimentação positiva em circuitos que oscilam, tá? Exatamente por causa dessa instabilidade, tá? Novamente trabalhando então com circuitos não lineares, circuitos que oscilam, mas que são circuitos que saturam e oscilam, tá? Então são circuitos osciladores. Só um exemplo para vocês entenderem bem o que é realimentação positiva. Por exemplo, dor nas costas. Como é que funciona? Eu tô lá com dor nas costas, tá? Isso é muito comum, inclusive, comigo. Tô lá com dor nas costas. A dor nas costas, ela gera uma dor no meu organismo. Essa dor faz com que, involuntariamente, o meu músculo das costas se contraia. Essa contração, que é involuntária, porque eu estou com dor, vai gerar mais dor. Essa dor vai fazer com que o músculo se contraia mais. A contração maior gera mais dor e assim sucessivamente. Isso leva ao infinito, né? Que seria o infinito, no meu caso, seria uma dor muito forte nas costas, que eu não consigo controlar e não consigo relaxar. O que eu tenho que fazer então? Tenho que tomar um remédio, chamado relaxante muscular, para que force, né, já que é uma contração involuntária, para que force com que esse músculo relaxe. Esse músculo relaxando, ele vai gerar menos dor, gerando menos dor, né, e o remédio atuando, ele vai relaxando, e eu consigo fazer o quê? Consigo fazer com que a dor nas costas suma, tá? Ela passe. Esse é um tipo de realimentação positiva, ou seja, a saída vai acrescentando na entrada de maneira que o circuito sature, ele fique instável, tá? Bom, e a última, que é a realimentação negativa, como é que funciona? Ela já é diferente. Eu vou pegar minha saída, e a minha saída vai contribuir com a entrada de forma negativa. Vai contribuir com a entrada subtraindo um pouco do sinal. Subtraindo quanto? Vai depender dessa resistência aqui, que é chamada resistência de feedback, tá? O RF. Essa resistência vai definir o quanto que a saída está contribuindo lá com a entrada. É uma parcela da saída na entrada. Como que funciona isso? Vejam bem, essa operação, conforme a gente já falou, né? Já comentei, é uma operação em malha fechada. Eu estou colocando a saída de novo na entrada. E a grande vantagem de trabalhar com realimentação negativa é que eu tenho o quê? Eu tenho uma situação estável, ou seja, eu tenho aqui minha entrada e minha saída. Minha entrada subiu, o que acontece com a saída? Ela desce. Se eu pego isso aqui e jogo na entrada de novo, vou fazer que a entrada desça e necessariamente aqui sobe. Aqui subiu, ele vem para cá, sobe. Ele vem para cá, desce. E com isso ele vai se ajustando, tá? Seria equivalente a ir se ajustando até atingir um estado estável. Tá? Na hora que atinge esse estado estável, que ele não satura nem para cima nem para baixo, ele ficaria nesse estado. Por quê? Porque eu estou pegando a minha saída e jogando na entrada de maneira negativa. Tá? A gente vai ver como que é feito esses cálculos, tá? E a contribuição
realimentação negativa é feita através dessa resistência aqui. Então, valores maiores e menores dessa resistência vão contribuir com uma realimentação mais forte ou mais fraca. Tá? Dessa maneira, então, a gente vai ter um Vout estável e um Vout fixo. Ele pode até variar no começo ali, mas depois é fixo. Isso aqui é muito rápido, a gente não consegue ver na hora que liga o sinal ali no osciloscópio. Tá? Praticamente a gente vai ver isso aqui no gráfico, um sinal estável na saída. Tá? Dessa maneira, a gente vai ter então um Vout de que maneira, de que forma? Também vai ser a diferença vezes um ganho, mas o ganho agora não é AV0, é chamado de AVF, o ganho em malha fechada. Tá? Ganho em malha fechada, que não vai ser igual ao AV0, que era infinito. Tá? Não vai ser infinito, ele é diferente de infinito. Tá aqui, ó. AVF é diferente de infinito, e com isso eu consigo trabalhar com o meu amp-op de forma linear. O que quer dizer de forma linear? Quer dizer que se eu ponho um sinal aqui na entrada, digamos que eu fiz o cálculo e vai amplificar 4 vezes, ele vai aparecer amplificado 4 vezes ali na saída. Tá? Ele não vai saturar, não vai tender a infinito. Tá? Que é o que aconteceria se eu tivesse um ganho muito alto. Essa montagem, então, é utilizada em circuitos lineares. Tá? É o único que é utilizado em circuitos lineares. Aqui é não linear e não linear. Tá? E normalmente esses circuitos lineares são o quê? São a grande utilização do amplificador operacional. A gente vai ver que tem também várias utilizações aqui, tá? Como não linear, mas a gente vai se ater um bom tempo na disciplina estudando isso aqui, ó, tá? Circuitos lineares, que são amplificadores, operadores matemáticos e filtros. O que seriam operadores matemáticos? Soma, por exemplo, somar 2 sinais, subtrair 2 sinais, tá? Amplificar o sinal e filtragem. Então a gente vai ficar uma boa parte estudando aqui, lembrando, claro, que ele pode atuar em todos, mas a gente vai inicialmente ficar aqui. Então a partir da próxima aula, a gente já vai ver circuitos lineares e como que funciona então o amp-op dessa maneira. Bom, pessoal, com isso a gente finaliza aqui a apresentação, finaliza a aula. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu estou à disposição. Pessoal, com isso a gente finaliza então a aula de introdução a amplificadores operacionais. Na próxima aula a gente já vai começar a ver o amplificador operacional trabalhando na região linear, ou seja, a gente vai trabalhar com o amplificador operacional com realimentação negativa, tá? E por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima, então.